Olá, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Valdeni Rodrigues e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma aula. Hoje nós temos como tema principal da aula os tipos de sujeitos. Quais são esses tipos de sujeitos? A gente vai entender muito hoje sobre sujeito simples. São os termos essenciais da oração. A oração é composta pelo sujeito e pelo predicado. Então hoje a gente vai aprender sobre sujeito simples, vamos também aprender sobre sujeito composto, aula importante também sobre sujeito oculto. Quais são as dicas para você entender o que é um sujeito oculto? Também vamos entender sobre sujeito indeterminado e, além do sujeito indeterminado, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Para iniciarmos, é bom sabermos o que é, na verdade, sujeito. O que significa essa palavra sujeito? Vamos então entender. Bom, sujeito é um termo da oração sobre o qual informamos algo, fazemos uma declaração. Exemplo, o céu é azul. Quem é azul? O céu. Aqui nós temos justamente a figura do sujeito. Então é fácil entender o sujeito. O sujeito é um termo da oração sobre o qual informamos algo, fazemos uma declaração, enfim. O céu é azul. Quem é azul? O sujeito. Uma dica para a gente identificar o sujeito é fazer a pergunta ao verbo. É bom lembrar que, para que você entenda uma aula dessa, é importante que você tenha consciência do que é verbo. Verbo é a palavra que expressa ação, fenômeno da natureza ou estado. Você já teve uma aula sobre verbo. Caso você tenha dúvidas sobre verbo, volta lá na aula, vai lá no nosso canal, assista sobre verbo e retorna para cá. Você só vai compreender essa aula se souber o que é verbo, tá? E verbo é a palavra, eu repito, que expressa ação, fenômeno, estado da natureza. Existe toda uma estrutura para você compreender o que é verbo. Então vamos lá. Para identificar o sujeito, você pergunta ao verbo quem é que ou o que é. A resposta é o sujeito, mesmo que ele não esteja antes do verbo, como é de costume. É bom lembrar que esse sujeito não se trata de um homem, de uma pessoa. O sujeito é o objeto da figura, tá? E esse sujeito, ele tem uma coisa chamada núcleo. Aí você pergunta, e o que é núcleo? Bom, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Vamos voltar àquele exemplo. O céu é azul. Quem é azul? Quem é azul? O céu. Então aqui eu tenho o predicado, e aqui eu tenho a figura do sujeito, certo? Então, quem é azul? O céu. O céu, toda essa expressão é o sujeito. Agora, o núcleo é só a parte mais importante do sujeito, aquela que se eu tirar, aí a frase, a oração perde o sentido. Então, quem é o núcleo? Céu. Céu é o núcleo do sujeito, tá? Núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito, porque é a respeito dela que o predicado diz algo. Mais um exemplo para a gente entender o que é o núcleo do sujeito. O gato de pelo branco dormiu no telhado. Observe que o gato de pelo branco compõe todo o sujeito. Toda essa expressão é sujeito. Agora, somente o gato é que é o núcleo do sujeito. Esses outros elementos, como o o, que é um artigo, o de, uma preposição, o pelo, que é um substantivo, o branco, que é um adjetivo, são apenas complementos do núcleo do sujeito. A parte importante aqui é gato, porque se eu tirar o gato daqui, a oração perde o sentido, certo? Então, para reforçar, o núcleo do sujeito é aquela parte que você não pode tirar. É apenas aquela palavra X, certo? Então, vamos dar continuidade. Os sujeitos se classificam em simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Vamos aprender cada um a partir de agora. Iniciando pelo sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo. Agora que você sabe o que é núcleo, então fica fácil. Você também já sabe como identificar o sujeito. Como é que se identifica o sujeito? Identificando o verbo e perguntando para o verbo. Aqui nós percebemos que na frase Carlos comemorou o aniversário, nós já identificamos o verbo, então basta perguntar o verbo para descobrir o sujeito. Depois a gente vê quem é o núcleo lá. Quem comemorou o aniversário? Carlos. Então aqui nós temos Carlos sendo o sujeito. Sujeito é Carlos, núcleo de sujeito o próprio Carlos. Não tem mais nada aí, então Carlos vai ser o núcleo e vai ser o sujeito ao mesmo tempo. Mais um exemplo. O menino estuda com dedicação. Sujeito. Menino, núcleo do sujeito, menino. Quem estuda com dedicação? O menino.
o sujeito é o menino e o núcleo do sujeito é só menino, certo? Então, você já tem uma ideia sobre a importância de identificar o sujeito simples. Vamos agora ao sujeito composto. O sujeito composto possui 2 ou mais núcleos. Se você sabe o sujeito simples, você vai identificar facilmente o sujeito composto. É o sujeito que possui 2 ou mais núcleos. Exemplo, Carlos e Maria saíram. Identifica o verbo e pergunta: quem saiu? Resposta: Carlos e Maria. 2 núcleos: Carlos, Maria. Cuidado com isso aqui, certo? O sujeito é Carlos e Maria. Núcleos do sujeito: Carlos, Maria. Esse I não pertence ao núcleo. Cuidado com isso aí, muito cuidado. Morango, melancia e uva são frutas deliciosas. Para você identificar o sujeito, identifica o verbo. Está aqui o verbo. Aí você pergunta: quem são frutas deliciosas? Morango, melancia, uva. 3 núcleos, portanto: morango, melancia, uva. Cuidado, isso aqui não pertence ao núcleo. Esse aqui pertence ao sujeito. O núcleo é só a parte essencial. Sujeito oculto pode ser determinado pela desinência verbal. Como assim desinência verbal? Pela conjugação verbal. Veja um exemplo: fui ao mercado. Você percebe a figura do verbo aqui. Então você pergunta: quem foi ao mercado? Fui ao mercado. Quem foi? Eu. Subtende-se que eu fui ao mercado. Então o sujeito oculto ele é determinado pela desinência verbal. Vamos mais um exemplo para aprofundarmos aqui. Comemos um delicioso bolo de chocolate. Cadê o verbo? Opa, está aqui o verbo. Quem comeu um delicioso bolo de chocolate? Nós. Então subtende-se que nós comemos o bolo. Veja bem, o sujeito oculto ele não aparece na frase. Ele não aparece na frase, mas você sabe quem é. É muito importante você compreender esse ponto, porque o sujeito oculto é muito parecido com o sujeito indeterminado. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o sujeito oculto. Ele pode ser determinado também pela presença do sujeito em oração anterior. Olha o exemplo: os meninos venceram a maratona. No final da noite, desfrutaram de uma grande festa. Aí você pergunta: quem desfrutou de uma grande festa? A resposta aqui: os meninos. Então, os meninos é exatamente o sujeito oculto. Só que nessa frase, nesse período, você percebe que não tem sujeito. Ó. No final da noite, desfrutaram de uma grande festa. Você só descobriu que esse sujeito era oculto por causa do contexto. Portanto, ele pode ser determinado pela presença do sujeito em oração anterior, dependendo do contexto, certo? Vamos falar agora sobre o sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração. Como assim? Ele não aparece na oração. Você não sabe quem é, você não pode determinar. Ele vem sempre com o verbo na terceira pessoa do plural, ou então com o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula sim. Vamos com calma, vamos explicar com calma. Vamos lá, sujeito indeterminado. Exemplo: falaram mal de você. Aí você identifica o verbo para tentar achar o sujeito. Quem falou mal de você? Quem falaram mal de você? Aí você, poxa, não dá para saber quem falou mal. Então não dá para determinar. Comer o seu bolo. Pergunta: quem comeu o bolo? Comeram, você não sabe quem é. Veja bem, uma dica importante é você mentalizar que o sujeito indeterminado está muito relacionado com a terceira pessoa do plural. Cuidado com isso aí. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Ou então, quando ele aparece assim, na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Precisa-se de entregador. Quem precisa de entregador? Você pergunta o verbo, mas você não sabe identificar. Você só sabe que alguém precisa, mas não sabe explicitar. Vende-se doces. Quem vende doce? Tem alguém que vende, mas você não sabe determinar. Portanto, o sujeito indeterminado é isso aí, facinho, facinho. Vamos agora à oração sem sujeito. Vamos finalizar aqui já o nosso quinto sujeito, né? A oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, é bom você lembrar disso, né? A oração ocorre com verbos indicando fenômeno da natureza. Toda vez que você encontrar uma frase, por exemplo, choveu ontem em São Paulo, olha o fenômeno da natureza aqui, ó. Olha o verbo expressando fenômeno. Pois é, quando acontecer isso aí, você já sabe. Sujeito, sujeito, oração sem sujeito. Relampeou na noite toda, ou relampeou a noite toda. Olha mais um verbo aqui de fenômeno. Se o verbo for fenômeno, já sabe, a oração
é sem sujeito. Tem uma situação em que o verbo, ele apesar de representar um fenômeno, ele pode ser usado como outra conotação, né? Choveu sapatos na casa da Maria. Então, essa palavra choveu, ela pode ser subentendida em uma outra situação. Não é que choveu, chuva. Choveu sapatos. Essa palavra ela tem um outro sentido. Depois a gente estuda isso aí. Trovejou de madrugada. Aí mais um verbo que representa fenômeno, portanto mais um exemplo de oração sem sujeito. A oração sem sujeito também ocorre com o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Exemplo, houve um problema com as encomendas. Quer dizer, houve no sentido de haver, existem problemas, né? Há muitas pessoas na fila, existem muitas pessoas na fila. Então, essa oração sem sujeito ocorre com o verbo haver no sentido de existir. Houve uma interrupção de energia, existe, né, essa interrupção. Então, cuidado com isso aí, quando o verbo for fenômeno, ou então quando ele for haver no sentido de existir ou ocorrer, trata-se também de uma oração sem sujeito. O exercício de hoje é para aprofundar a nossa aula, tá? Você vai classificar os tipos de sujeito. Escreva no seu caderno. Exemplo, Tati estudou a noite toda. Esse sujeito é simples, é composto? Esse sujeito é oculto? Qual é o tipo desse sujeito, tá? Resolva esse exercício número 1. Resolva também o exercício número 2. Separe o sujeito do predicado e circule o núcleo. O gato branco correu muito. Quem correu muito? O gato branco. Aqui você vai circular o núcleo. Eu vou até facilitar aqui o item A. Então, eu vou resolver o item A para você resolver as demais. Pronto. Quem correu muito? O gato branco. Aqui eu tenho. Pronto. Eu tenho o sujeito, o gato branco, o predicado correu muito, o predicado a gente estuda depois, o núcleo do sujeito, gato. Portanto, gato é o núcleo do sujeito. E toda essa estrutura aqui trata-se do sujeito, certo? Basicamente é isso aí. Resolva essa atividade. Bons estudos. Hoje você aprendeu um pouco sobre tipos de sujeitos. Nós entendemos sobre o sujeito simples, que tem apenas um núcleo. Estudamos também sobre sujeito composto. Estudamos sobre o sujeito oculto, também sobre o sujeito indeterminado e sobre a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Uma boa aula a todos e a gente volta na próxima oportunidade. Um grande abraço e bons estudos.